Olá pessoal, no dia 10/2 aqui de 2021, quarta-feira passada, o STJ, pela terceira sessão, ele aprovou o novo 3 enunciados de sua súmula de jurisprudência atinentes ao processo penal. Vamos analisar? Nós temos aqui o primeiro enunciado de súmula. Primeiro eu escrevi um artigo analisando todas essas súmulas, colocando as emendas, colocando jurisprudência. Quem quiser conferir é só entrar lá no www.professorandreesteves.com, tá certo? Está à disposição aí totalmente gratuita. Tá? O que diz a súmula 643, que foi a primeira aprovada? Diz o seguinte, ó, a execução da pena restritiva de direitos depende do trânsito em julgado da condenação. Então, aquela pena restritiva de direito, prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária, a sua, entre outras, a execução, ele depende do trânsito em julgado da condenação. O que acontece aqui? Em relação à pena privativa de liberdade, a pena de prisão, houve uma vacilação da jurisprudência do STF no entendimento lá em 2017, 2016, pela possibilidade da antecipação da aplicação dessa pena privativa de liberdade antes do trânsito julgado, naquela hipótese em que a condenação já tivesse sido confirmada pelo tribunal, pelo órgão de segundo grau de jurisdição. O que entendeu alguns ministros lá do STF? Que o juiz condenava, aplicava a privativa de liberdade, tinha recurso para o tribunal mantinha, e aí nesse momento seria possível essa aplicação provisória da pena, dessa pena privativa de liberdade antes do trânsito julgado, enquanto ainda cabe o quê? Ainda cabe recurso especial ao STJ, recurso extraordinário ao STF, tá? Só que, em 2018, no julgamento das ações diretas de constitucionalidade 43, 44 e 54, entendeu a maioria, o pleno do STF, que é impossível essa antecipação da prisão-pena. É impossível a antecipação dessa pena privativa de liberdade para antes do trânsito em julgado, tendendo constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, que diz exatamente isso, que a pena só cabe em dois casos. Ou tem a prisão cautelar, temporária ou preventiva, que é aquela prisão provisória, quando prevente lá os requisitos de 311 seguintes do Código de Processo Penal, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantir a aplicação da lei do processo penal, a efetividade daquele processo penal, ou eu tenho a prisão-pena, decorrente da decisão condenatória transitada em julgado. Por que esse entendimento do STF? Justamente pela necessidade da observância do princípio da presunção de inocência. Lá no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, eu tenho garantido a todo cidadão o direito de ser tratado como inocente até a condenação devidamente transitada e julgado. Ora, se eu tenho lá expresso que eu devo tratar um indivíduo como inocente até que sua culpa seja certificada por decisão transitada e julgado, obviamente que eu não posso antecipar a prisão-pena. Eu não posso antecipar essa pena e aplicá-la de forma provisória. Foi o que entendeu o STF. Repare que isso aí ele não traz qualquer problema na ordem pública, uma vez que a qualquer momento do processo, ou mesmo antes do processo, o juiz, tendo os requisitos legais para tanto, e observada a excepcionalidade, a possibilidade de aplicar outras medidas cautelares, ele pode aplicar a prisão cautelar a qualquer momento, se for necessário. Agora, a prisão-pena, eu aplicar a penalidade por aquele fato ali, eu tenho que entender de forma definitiva, com o trânsito julgado, que aquele indivíduo é culpado, que me parece muito óbvio. Infelizmente foi assim que entendeu o STF lá nessas ações diretas de constitucionalidade. Agora tudo isso para privativa de liberdade. E a restritiva de direito, que é a nossa súmula aqui, se aplica mesmo antes da decisão do STF nessas ações diretas de constitucionalidade, quando ainda havia alguns julgados aí entendendo pela possibilidade
da antecipação da prisão-pena, mesmo assim se entendia que isso não valia para a restritiva de direitos. Por quê? Porque lá na LEP, que é a nossa Lei 7.210 de 84, nossa Lei de Execução Penal, no artigo 147, existe bem claro o seguinte, ó, transitada e julgada a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, é que eu posso executá-la. Então, o STF, o próprio STJ, ele já entendia que mesmo com essa possibilidade para privativa de liberdade, não cabia para restritiva de direitos. E obviamente que agora, que nem para privativa de liberdade cabe, muito menos para restritiva de direito, devendo ser observado aí de forma plena, de forma correta, de forma real, o princípio aí da presunção da inocência. Pena, eu necessito de certificação do trânsito em julgado, tá bem? Vamos analisar aqui agora a segunda súmula aprovada aí pela terceira sessão do STJ, que é a súmula 644, tá? Diz assim, o núcleo de prática jurídica deve apresentar um instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente, salvo nas hipóteses em que ele é nomeado pelo juízo, tá certo? O que é esses núcleos de prática jurídica? Diversas faculdades de direito, ele mantém esse núcleo para prestar atendimento jurídico à população hipossuficiente. Há um objetivo social, por certo, mas há um objetivo pedagógico, de fornecer aos alunos ali a oportunidade de aplicar na prática aquilo que eles aprenderam aí nas cadeiras da faculdade, tá certo? É claro que essa atividade dos núcleos jurídicos é simplesmente complementar à da Defensoria Pública, que tem a atribuição constitucional de prestar assistência jurídica integral e gratuito aos necessitados. Mas há diversos estados a possibilidade da realização desses convênios com os núcleos de prática jurídica. A indagação é o seguinte, tá? Quando há atuação desse núcleo da prática jurídica, a eles são aplicadas as mesmas prerrogativas dadas à Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem diversas prerrogativas em razão das peculiaridades de sua atuação. Nós temos lá na Lei Complementar 80/94, por exemplo, a atuação sem instrumento de mandato. Não precisa o defensor público, ao realizar a defesa penal lá do indivíduo, ele apresentar um mandato assinado por ele, dando poderes ao defensor público. Não é necessário, salvo se o ato precisar de poderes especiais. Mas os poderes geral por fora, ele não precisa desse mandato. O defensor público, ele tem o prazo em dobro em todas as suas manifestações. O defensor público, ele tem a intimação pessoal com vista dos autos, e não por publicação, não por nota de expediente. E aí a gente pergunta, e o núcleo, quando atua? A ele se aplica essas prerrogativas? Essa súmula já diz que o mandato não, que é obrigatório o núcleo apresentar o instrumento do mandato, salvo quando ele é nomeado pelo juiz. Porque quando ele é nomeado pelo juiz, não há constituição do advogado pelo acusado pelo réu. É o juiz que está nomeando. Aí não há sentido eu exigir esse instrumento de mandato. Mas não sendo esse caso, é obrigatório que o núcleo de prática jurídica apresente o mandato assinado lá pelo réu para o advogado que atua lá no núcleo jurídico. Não é nem para o núcleo jurídico, porque o núcleo jurídico em si não tem capacidade postulatória, certo? Agora eu pergunto a vocês o seguinte, para a gente ampliar um pouquinho, aprofundar um pouquinho esse exame. E o prazo em dobro, ele se aplica, o prazo em dobro, aos núcleos de prática jurídica? Vamos começar essa análise lá pelo Código de Processo Civil. Lá para o processo civil, eu tenho previsão expressa que sim. Onde que eu botei para vocês aqui, ó? Lá no parágrafo 3º do artigo 186 do Código de Processo Civil, do CPC. Diz que se aplica aos escritórios de prática de direito das faculdades de direito o prazo em dobro, tá certo? Aquelas entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública. Então ele está dizendo que, nesse parágrafo 3º, que se eu tiver, ele dá à Defensoria Pública o prazo em dobro, lá no caput.
E ele está dizendo que a esses núcleos, a esse escritório de prática jurídica, estabelecido na forma da lei e tal, tendo convênio com a Defensoria Pública, a ele se aplica também o prazo em dobro. E a pergunta é o seguinte, tá? Eu posso passar para isso, para o processo penal, tendo em vista a abertura do artigo 3º do Código de Processo Penal? Meu entendimento, sim, porque eu não tenho disposição no Código de Processo Penal em contrário. Então, nada impede que eu aplique subsidiariamente aquilo que está previsto no Código de Processo Civil, como permite lá o artigo 3º. Só que esse não é o entendimento que manifestado pelo STJ, tanto pela 5ª quanto pela 6ª turma. O que o STJ vai fazer? Ele vai fazer uma diferenciação entre aquele núcleo de prática jurídica da universidade privada do núcleo de prática jurídica da universidade pública. Ele vai dizer que, se for pública, vai caber o prazo em dobro. Agora, se for ligada a uma faculdade, uma universidade privada, aí não cabe o prazo em dobro. Ele faz essa distinção, tá certo? Isso tudo no processo penal, claro. Agora, e a intimação pessoal? Já na intimação pessoal, o entendimento do STJ é mais amplo. Nesse caso, não importa a natureza, pública ou privada, da universidade, da faculdade que mantém o núcleo de prática jurídica, vai ser observado a intimação pessoal. Eu entendo que tal raciocínio, tal distinção, não dando prazo em dobro para o núcleo de prática jurídica, não se sustenta. Por quê? Porque lá na Lei 1060 de 50, lá no artigo 5º, parágrafo 5º, essa Lei 1060 de 50 é que trata lá da assistência jurídica, a lei antiga, mas ainda está em vigor, assistência jurídica integral, gratuidade de justiça, tá certo? Ele defere a intimação pessoal e o prazo em dobro ao defensor público ou quem exerça cargo equivalente, sem fazer qualquer distinção. Então, por que o STJ faz a distinção para o prazo em dobro entre público e entre privado? Ressaltando que, em relação à necessidade de mandato ou não, aí a coerência. Por quê? Porque lá na Lei 1060 também, no artigo 16, parágrafo único, ele vai dizer que o mandato só é dispensado quando o advogado é integrante de entidade de direito público, incumbido na forma da lei da prestação de assistência judiciária gratuita. Então, nesse caso do mandato, há realmente essa distinção realizada pela lei. Mas quanto ao prazo em dobro e quanto à intimação pessoal, não há. E onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir. Tá certo? Vamos lá para a próxima súmula, que é a terceira súmula. Só lembrando aqui que é o seguinte, nós temos a súmula 115 do STJ, que já existia, que ele já diz o seguinte, ó, na instância especial é inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Então, se eu tenho lá o núcleo de prática jurídica atuando sem mandato, for interposto lá o recurso especial, ele não deve ser conhecido porque você não tem um mandato. Só que, de acordo com o artigo 932 do CPC, para inadmitir, para não conhecer desse recurso, o relator ele tem que oportunizar ao advogado sanar aquele vício. Ele tem que intimar lá o núcleo para que apresente o mandato antes de não conhecer o recurso. Certo? Vamos lá para a terceira súmula aprovada aí pela terceira sessão, que diz o seguinte, ó, súmula 645. O crime de fraude à licitação é formal e sua consumação prescinde da comprovação do prejuízo ou da obtenção da vantagem, tá certo? A gente tem que fazer, para entender bem essa súmula, relembrar aquela classificação clássica dos crimes em razão da necessidade ou não do resultado naturalístico para sua consumação, certo? Nós temos primeiro vamos falar de resultado do crime. Resultado do crime, eu tenho o resultado jurídico, que é aquela lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado ali pela norma penal. Todo crime obrigatoriamente vai ter que ter o resultado jurídico.
e eu tenho um resultado naturalístico, que é uma alteração no mundo exterior, uma efetiva alteração no mundo exterior. Nem todo crime obrigatoriamente terá resultado naturalístico, mas obrigatoriamente terá resultado jurídico. Então, quanto à necessidade ou não desse resultado naturalístico, é que surge essa classificação: crime material, crime formal, crime de mera conduta. Seria o crime material. É aquele que o tipo penal descreve o resultado naturalístico e esse resultado naturalístico é exigido para a consumação. Um exemplo claro é o crime de homicídio. Diz lá, matar alguém. Para que eu tenha a consumação do homicídio, eu tenho que ter o quê? A morte, alteração no mundo exterior. Se eu não tenho a morte, se eu não tenho o resultado naturalístico, eu não tenho consumação de homicídio. Posso ter homicídio tentado, mas consumação eu não tenho. Crime material. Crime formal é aquele que o tipo penal ele descreve o resultado naturalístico, mas não o exige para a consumação. Há descrição do resultado naturalístico no tipo, mas ele não é exigido para a consumação do delito. E o exemplo claro é essa fraude à licitação, objeto da súmula, tá certo? Vamos analisar aqui. Essa súmula faz referência à fraude à licitação, que é prevista no artigo 90 da Lei 866 de 90, que vai dizer o seguinte, ó: frustrar ou fraudar mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. Qual é o resultado naturalístico previsto aqui? Obter, para si ou para outrem, a vantagem decorrente da adjudicação. Esse é o resultado naturalístico. Então, está previsto o resultado naturalístico no tipo penal? Tá. Mas agora, ele é exigido para a consumação ou basta o frustrar ou fraudar? Basta o frustrar ou fraudar. Se eu tiver o efetivo recebimento da vantagem, ele será meramente um exaurimento. Tá certo? Não é essencial para a consumação. Então, por isso que o STJ, nessa súmula, entendeu que é o crime formal, conforme o entendimento que ele já vinha manifestando, tá certo? De diversas decisões ali, questão pacificada na Corte. Tá? Então, isso seria o crime formal, tá certo? Agora, para a gente finalizar, e os crimes de mera conduta? O que são crimes de mera conduta? É aquela norma penal que não prevê qualquer espécie de resultado naturalístico. E, obviamente, não exige resultado naturalístico para a consumação, não é nem previsto. Um exemplo claro, o porte de arma, as condutas de portar a arma lá do artigo da Lei 10.826 de 2003, o Estatuto de Desarmamento. Não há qualquer resultado naturalístico previsto lá no artigo penal que ele diz que portar arma de fogo. Basta o porte, basta a conduta, basta a mera conduta. Por isso, crime de mera conduta. Certo? Para finalizar, a gente vai lembrar que em relação a essa fraude à licitação, há já um projeto de lei aprovado pelo Senado Federal para a sanção do presidente da República, revogando a lei da besta lá, a 8666, que é o terror aí quem está estudando para concurso. Foi um terror para mim, porque realmente merece o nome da lei da besta. Ela será revogada com essa sanção presidencial. E esse crime da fraude à licitação, que era previsto lá no artigo 90, ele vai ter sua continuidade normativa sendo levado lá para o Código Penal, para o artigo 337-F, salvo engano. Certo? Abraço para vocês, bons estudos.